aqui em mãos o livro do professor e filósofo Umberto Eco, falecido em 2016, em que ele faz referências à cultura de massa, trazendo o pensamento de outros estudiosos sobre a cultura de massa. Alguns fazem referência à cultura de massa como uma enfermidade histórica, outros tratam da cultura de massa com uma certa intolerância, como se a cultura ela deveria estar conectada exclusivamente à elite, às pessoas mais privilegiadas. E nunca a cultura de massa deveria prosperar. Mas, historicamente, os fatos foram outros, né? A cultura de massa se tornou um movimento de grandes proporções, em que as pessoas foram perdendo a sua própria individualidade cultural. Os povos, as comunidades foram perdendo a sua individualidade cultural, dando espaço para uma cultura homogênea que se dissemina em todo o planeta. É claro que, muito bem tratado pelo professor Umberto Eco, a cultura de massa merece algumas aproximações para que nós possamos refletir sobre esse assunto. Vários fatores interferiram na disseminação de uma cultura de massa. O primeiro, não sei se seria o mais importante, é o capitalismo industrial e que às vezes descamba para um capitalismo selvagem, né? Esse capitalismo, ele busca uniformizar os gostos, as necessidades, para que a produção industrial em larga escala tenha, na outra ponta, alguém que consuma os produtos e serviços em larga escala. Esse capitalismo industrial, ele, de uma certa maneira, ele estabelece uma conexão com o consumismo exacerbado. Na medida, como eu disse, se temos uma ponta que produz em larga escala, nós precisamos, na outra ponta, consumidores em larga escala. E por conta disso, foi preciso propagar uma cultura de massa de maneira que os gostos e as necessidades fossem uniformizadas. Além do capitalismo industrial, a cultura de massa sofreu um significativo aporte na urbanização. Industrialização e urbanização foram praticamente fenômenos simultâneos, né? Na urbanização surgem as grandes cidades e nessas grandes cidades os hábitos e costumes foram disseminados também de maneira homogênea. E o terceiro fator, capitalismo selvagem ou capitalismo industrializado, né? A urbanização e agora o terceiro fator são as tecnologias de informação e comunicação, que também contribuem para criar esses comportamentos típicos de uma cultura horizontal, sem variações que possam diferenciar as diversas nações, os diversos povos, né? Nas tecnologias de informação e comunicação, nós também podemos imaginar a internet e as redes sociais contribuindo para a uniformização
deste jeito único e específico de ser em todo o planeta. Além desses fatores, a cultura de massa ela também tem alguns códigos típicos da sociedade industrializada, né? O primeiro código é o código da padronização, né? No código da padronização, todos se adaptam e se aceitam ao que é oferecido. O segundo código da cultura de massa e da sociedade urbano-industrial é a especialização. Há uma divisão de tarefas em que uns produzem, outros consomem, poucos pensam, né? E essa especialização alimenta a sociedade industrial voltada para o consumo. E o terceiro código é o código da sincronização, né? Em que a sociedade instala hábitos e costumes em que todos agem da mesma forma ao mesmo tempo, né? É claro que com a internet, com as tecnologias de informação, esse terceiro código está se enfraquecendo. Mas anteriormente, no advento da televisão, esse código da sincronização era muito comum. Eu lembro que eu perguntava, quando eu falava desses códigos, alguns anos atrás, eu perguntava, agora são 8 horas da noite, o que vocês acham que a sociedade brasileira está fazendo? E todos respondiam sem pensar, a sociedade brasileira está assistindo novela agora, né? Então, ao mesmo tempo, todos fazendo a mesma atividade, típico da época em que a televisão se colocava como um importante meio de comunicação, né? Depois, com a chegada do videocassete, essa sociedade sincronizada foi se enfraquecendo e agora com a internet muito mais, né? Agora, é importante, para que a gente possa completar, algumas perguntas que possam ficar no ar para se responder de maneira um pouco mais detida e reflexiva. Primeira pergunta: quais outros fatores que também contribuíram para o surgimento da cultura de massa? 1. 2. Que consequências nós vamos ter de ordem social e moral com a propagação da cultura de massa, né? E, por fim, um aprofundamento sobre como as tecnologias de informação e comunicação podem interferir mais na cultura de massa, né? Eu gostaria que vocês pensassem que a cultura de massa ela pode também ensejar uma vigilância de massa, né? E esse processo de vigilância de massa pode ser entendido como um controle de alguns estados melhor dizendo, o controle de alguns governos, alguns estados sobre o cidadão. É sempre muito triste lembrar o episódio do Estado nazista em que houve um controle significativo do cidadão com tristes memórias. Um forte abraço a todos e sucesso! Sempre atentos para as consequências e os avanços ou a importância da cultura de massa uniformizando os povos em escala planetária. Mais uma vez, sucesso!